Olá, estamos aqui mais uma vez num episódio do Onco Podcast e dessa vez é o primeiro episódio que a gente traz uma discussão de equipe multidisciplinar. Eu estou muito feliz de estar começando esse projeto, que foi a ideia de uma colega que está aqui com a gente, que é a Luciana Dallagnol. Ela me trouxe essa proposta e a gente abraçou. Vamos começar então isso juntas. Gostaria de te agradecer, Lu, pela ideia de trazer a equipe multi para esse formato de podcast, porque é muito importante unir essas competências para falar de um assunto específico. E hoje nós vamos falar de sarcopenia. E para isso nós trouxemos 4 profissionais que lidam diretamente com essa situação no seu dia a dia. Eu gostaria de apresentar, eu estou muito feliz com a presença do Dr. Pedro Dalbello. Ele é nutrólogo e médico oncologista. Muito obrigada pela sua presença. A Thelma, que é fisioterapeuta e trabalha no AC Camargo atualmente e tem uma carreira bastante sólida e vai poder contribuir muito com esse assunto. Nós temos também a Thaís Miola, que é nutricionista, e ela tem a especialidade em nutrição clínica, nutrição oncológica, coordena uma equipe de nutricionistas e ela tem muito para trazer para nós. E a Luciana Dallagnol, que já esteve conosco em outro episódio, que é fonoaudióloga e tem uma larga experiência no cuidado de pacientes oncológicos. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês, por terem aceitado estar conosco. Para mim é uma grande honra poder falar desse assunto, que é um assunto que eu não na minha prática, eu não preciso no dia a dia atuar diretamente, né, por ser farmacêutica, mas eu vejo, né, nos pacientes que eu atendo, então eu gostaria muito de compreender melhor o assunto, e eu tenho certeza que hoje eu vou sair daqui muito mais conhecendo a sarcopenia, com a experiência de vocês. Então, eu gostaria de pedir, nesse momento, que vocês contem a história de vocês. Porque pessoas que nos assistem se inspiram em vocês, olham para a carreira de vocês e querem um dia alcançar o que vocês alcançaram. Então, gostaria de começar com a Lulu. Conta um pouco da sua história. Obrigada, Ellen, pelo convite. Obrigada aos colegas. É um prazer imenso para mim dividir a mesa com vocês. A Thaís me acompanha desde a residência, a Thelma foi minha professora, e o Pedro é quase como se eu conhecesse, porque eu acompanho pelas redes sociais. Como a Ellen comentou, eu tenho 16 anos de atuação ao paciente oncológico. Trabalhei em hospital, no AC Camargo, durante esses 16 anos, onde eu comecei minha residência, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado. Lá eu tive a chance de ser líder de equipe, de ser preceptora, participei da implementação de alguns protocolos e no final do ano passado eu me desliguei da instituição e atualmente eu atuo exclusivamente na Arcos Expressividade Humana, que é uma empresa que eu tenho junto com a Daniela Sardinha, que também é fonoaudióloga, e a Arcos, ela vem de 3 pilares, de A, de arte, de cor, de comunicação e S de saúde. Então é no pilar S que eu recebo os pacientes que precisam de acompanhamento por conta do tratamento oncológico. Muito bacana. Obrigada. Thaís, e você? Oi, Ellen, obrigada pelo convite, também fiquei muito feliz de estar aqui com amigos e colegas, né, e falar de um assunto que eu gosto bastante. Então, como você comentou, sou nutricionista, há 15 anos trabalho com oncologia, então também foi algo que me despertou durante Na verdade, eu fiz graduação de nutrição para ser nutricionista esportiva, e aí durante a graduação, que eu fui gostando mais da área clínica, e fiz o estágio no AC Camargo e fiquei desde então. E aí hoje eu sou supervisora. Fiz o meu mestrado, meu doutorado lá no AC, então toda a minha carreira ali consolidada em oncologia mesmo. Fiz a residência com a Lu, né, como ela comentou, eu e a Thelma trabalha, né, juntas ali o tempo inteiro, até, né, o tema que a gente vai falar hoje, porque precisa ter, né, esse apoio das equipes, e o Pedro também, colega, que a gente já fez vários trabalhos juntos. Muito obrigada, Thelma. E você? Bom, eu sou formada há 24 anos, né, como fisioterapeuta, e quando eu fiz graduação, a gente pouco via falar de oncologia até, né? Então, tinha oncologia na faculdade, mas era uma coisa muito relacionada a câncer de mama, eu não tinha muito conhecimento sobre o assunto. Era superficial. Era também, bem né? superficial. E aí, quando eu me formei, eu não sabia, eu sabia que eu gostava de reabilitação, porque dentro da fisioterapia a gente tem a parte respiratória, tem a parte que trabalha no TI, tem colegas que trabalham aí com atividade esportiva, como a Thaís
falou, mas eu queria cuidar de pessoas e reabilitar pessoas. Então, um dia eu estava na internet, e naquela época a internet também era uma coisa assim, né? Não é como é hoje, a gente estava pesquisando no computador e vi que tinha um estágio na Camargo. E aí liguei para a Camargo, eles falaram: olha, você pode fazer um estágio na UTI, você pode fazer no ambulatório, né? Mas como eu já sabia que eu gostava muito mais dessa parte de reabilitar o paciente, de acompanhar o paciente por certo tempo, eu optei por essa parte. Lá estou desde então, sou especialista em oncologia, sou preceptora da residência, né? E junto com a Thaís a gente instituiu alguns protocolos que tratam desses pacientes com sarcopenia. E tem sido uma experiência maravilhosa. Eu acho que o que mais é gratificante para mim trabalhar com paciente oncológico é que você pode usar tudo que você aprendeu dentro da oncologia, da fisioterapia, perdão, com esses pacientes. Eu não trabalho assim exclusivamente, estou trabalhando com fisioterapia ortopédica ou neurológica. Não, esses pacientes eles englobam tudo e a gente pode ali, claro que a gente vai se especializando num tipo de doença específica, ou um tipo de tratamento específico, mas a gente pode aplicar tudo que a gente aprendeu, né, e se especializar cada vez mais. Então, eu sou muito grata, assim, por ter tido essa oportunidade de trabalhar com paciente oncológico. Estou muito grata por estar aqui com vocês, que assim, elas eu conheço, são minhas colegas de trabalho direto, assim. O Pedro, que estou conhecendo hoje, muito prazer, Pedro. E você também, que estou conhecendo hoje. Muito obrigada, Thelma. Pedro, e você, doutor Pedro? Imagina, pode me chamar de Pedro. Primeiro, Ellen, parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente está num mundo aí de desinformação muito grande. E quando a gente... E em câncer isso é muito perigoso, porque são pacientes muito vulneráveis. Então, ter a oportunidade de conversar num canal aqui como o seu e do Alan sobre oncologia, sobre informação de qualidade, isso é muito legal, tá? Então, parabéns pela iniciativa. Eu fiz medicina e logo depois já entrei para residência de clínica médica, fiz clínica médica no Hospital de Base de São José do Rio Preto, faculdade de medicina eu fiz em Marília, na FAMEMA. Terminei a residência de clínica, fui fazer oncologia clínica no HC de Ribeirão Preto. Terminei a oncologia, mas já não tão satisfeito com a profissão em si, enfim, várias questões. Mas no primeiro ano da oncologia, eu já comecei a despertar um pouco mais para esse assunto da nutrição e da nutrologia. Eu me lembro, assim, que eu achava muito complicado não ter nenhum assunto na grade da oncologia clínica sobre nutrição e sobre nutrologia. A gente não aprende. O objetivo do oncologista, às vezes, é pegar aquele paciente para escrever o protocolo de tratamento e só. Ele não sabe identificar, muitas vezes, se o paciente tem risco nutricional, desnutrição, sarcopenia, que é o tema do podcast, e encaminhar esse paciente mais rápido para a equipe de nutrição e para o nutricionista. Então, isso me despertou, comecei a estudar mais, terminei a oncologia clínica, fiquei 3 meses trabalhando como oncologista, mas com essa pulga atrás da orelha, falei, pô, né, bora fazer nutrologia. Tava num concurso público federal, e super bacana, assim, esse concurso, mas infeliz. Voltei para Ribeirão Preto e fiz nutrologia em Ribeirão Preto, e assim, foi a virada de chave da minha vida. Hoje eu sou muito apaixonado em fazer nutrologia, principalmente nutrologia oncológica. Trabalho muito, então, com pacientes oncológicos, até pela formação em oncologia. E amo sarcopenia, amo baixa massa muscular, gosto muito. Quando eu pego um paciente perdendo peso, acho que a Thaís e vocês também, mas a Thaís por ser nutricionista, quando a gente pega um paciente com baixo peso, né, Thaís, e ele vem melhorando e vem ganhando funcionalidade, meu Deus do céu, é o algo... mais gratificante, né? E legal essa oportunidade da gente de ter essa mesa multi, porque o paciente oncológico é um paciente tão complexo, né? Complexo no sentido de que ele tem uma demanda muito grande que a gente precisa de uma equipe multi trabalhando para que ele tenha melhores desfechos. Então, às vezes surge lá a pílula do câncer, surge alguma coisa que vai curar todo o câncer, enfim. Isso é tão ruim porque é um paciente muito complexo e ele precisa de um time ajudando ele. Então, não vai ser uma fórmula, não vai ser uma pílula, não vai ser uma modalidade de tratamento, não vai ser um protocolo de vitamina D que vai curar esse paciente. Esse paciente ele precisa de equipe multi e de tratamento com evidência científica. Nem o chá de graviola, né, Nem o chá de Pedro? graviola. E já aproveitando que você
tá falando, doutor, eu gostaria de te perguntar, para abrir esse episódio, né, para as pessoas que estão nos assistindo, o que é a sarcopenia? Qual que é a relação da sarcopenia com o câncer e quais são os fatores que resultam na sarcopenia no paciente oncológico? Legal. Sarcopenia, Ellen, é uma síndrome muito complexa, tá? E ela, para a gente definir a sarcopenia, o paciente, primeiro, ele precisa ter baixa força muscular, tá? Acho que é o primeiro ponto. Então, quando o paciente tem baixa força muscular, a gente pode fazer isso pelo hand grip, a gente pode fazer isso pelo teste de levantar da Sim. cadeira. Se tem baixa força muscular, ele tem uma sarcopenia provável. Então, sarcopenia nada mais é do que músculo, é uma síndrome complexa envolvendo músculo. Para a gente fazer a estruturação do diagnóstico, esse paciente precisa ter baixa força muscular, depois ele precisa ter baixa quantidade ou qualidade muscular por um exame de imagem, e a gente consegue fazer o diagnóstico mesmo de sarcopenia, tá? E aí, quando ele tem uma baixa funcionalidade, dificuldade para caminhar, para fazer, enfim, atividades do dia a dia, a gente considera como uma sarcopenia grave, tá? Então, eu diria que sarcopenia é essa síndrome complexa, é um distúrbio muscular, né? E a gente precisa dessa estruturação para fazer o diagnóstico. Muito mais importante até do que a sarcopenia, e tem essa discussão, que é muito interessante, que é baixa massa muscular. Uhum. Né, Thaís? Então, às É. vezes, o paciente ele não tem a síndrome complexa como a sarcopenia, ou seja, a força dele está preservada, está tudo ok, mas ele já tem baixa massa muscular. E ter baixa massa muscular não é sarcopenia, tá? Mas já impacta em um monte de desfecho ruim para o paciente. Então, a sarcopenia, respondendo a sua pergunta, é uma síndrome mais complexa, a gente precisa estruturar para fazer o diagnóstico, e impacta negativamente em todos os desfechos. No paciente oncológico, hoje a gente tem alguns dados de que, às vezes, o paciente ele não perdeu peso ou perdeu muito pouco peso, isso não importa muitas vezes para o oncologista, para outros profissionais de saúde, mas ele já tem sarcopenia, ou ele já tem baixa massa muscular, pelo menos. Tá? Então, às vezes, a gente precisa de um exame de composição corporal, de algumas outras ferramentas para fazer esse diagnóstico. E o paciente com câncer acaba, né, com o tratamento, pelo próprio câncer em si, não comendo de forma adequada, o tratamento altera o paladar, altera o apetite, um monte de efeitos colaterais do tratamento, e tudo isso vai fazendo com que esse paciente perca peso e perca principalmente massa muscular. Tá? Mas para definir, a gente precisa dessa estruturação. Tem um protocolo, Tem um né, de protocolo, diagnóstico. exato. Muito bacana. E só complementando, Pedro, tem também um rastreamento que você Legal. pode fazer, né? O SarcCalf. Então, é uma ferramenta de triagem de sarcopenia. E aí, entrando, né, falando um pouco mais da atuação do nutricionista, a gente faz o rastreamento nutricional. Então, hoje eu tenho que aplicar uma triagem nutricional, né, para identificar o risco de desnutrição, e a triagem de sarcopenia, para identificar o risco de sarcopenia. Então, porque são condições distintas, mas que elas se aproximam muito, né? Então, o paciente desnutrido, ele é sarcopênico, mas nem todo sarcopênico é desnutrido. Então, pode ser que ele dê risco em uma triagem e na outra não, né? Então, essa triagem, ela também ajuda. Quando a gente fala a nível ambulatorial, a gente já avalia, né? Faz a força, tudo, né? Mas pensando em hospital, quando você tem um volume alto de pacientes para atender, a triagem ajuda bastante a fazer esse critério de qual paciente que você vai continuar essa avaliação. Nossa, e você respondeu quase o que eu já ia te perguntar. Ai, desculpa. Mas queria falar alguma coisa, Não, né, doutor? só ia complementar também com um assunto que às vezes a gente fala de estruturação, de exame de composição corporal. É um desafio, né, E Pedro, que é um na desafio, prática. muitos lugares às vezes não tem, né, essa disponibilidade como a gente tem, trabalhando em um grande centro, né, como a Thaís na Camargo, enfim. E a gente tem algumas ferramentas. Um exemplo é a circunferência da panturrilha, né? É uma medida simples que, se em homens idosos 34 centímetros ou menos, em mulheres idosas 33 centímetros ou menos, é sugestivo de sarcopenia, é sugestivo de baixa massa muscular. Eu não consigo fazer o diagnóstico, mas eu já consigo pensar em algumas intervenções, né? Mesma coisa em relação ao SARC-F e o SARC-CALF, que são ferramentas de triagem, que se está ali alterado, você já começa a pensar num risco de sarcopenia e você já pode intervir, mesmo sem um exame de composição corporal
robuscado, Dexa, bioimpedância, Exato. etc, né? E isso eu acho que é muito legal, porque a gente amplia esse conhecimento e qualquer pessoa pode fazer beira-leito, ou mesmo no consultório, mesmo não tendo o exame de composição corporal. É. E o que eu ia te perguntar, Thaís, era que qual que é essa relação entre o estado nutricional do paciente e a sarcopenia? Como que você diferencia, né, uma coisa da Uhum. outra? E também, qual que é a atuação do nutricionista, né, nessa prevenção da sarcopenia, no cuidado do paciente oncológico? A gente tem, assim, 3 condições de estado nutricional quando fala na oncologia, né? Então, a desnutrição, a sarcopenia e a caquexia. A caquexia vai ser aquela pior de todas, né? É uma síndrome multifatorial. O que caracteriza ali essas 3 condições é a perda de massa muscular, né? E aí, até puxando um pouco o gancho do que o Pedro falou da questão da avaliação da composição corporal, ele comentou, né, da qualidade também. Claro que precisa de, né, técnicas avançadas, exames de imagem para a gente ver qualidade de músculo, mas a gente tem os obesos sarcopênicos, né, que hoje se fala bastante, e muitas vezes ele tem uma quantidade de músculo adequada, aquele indivíduo obeso, mas a qualidade do músculo é ruim, porque tem muita infiltração de gordura. Então, isso também a gente precisa conhecer e entender, né? Qualquer uma dessas condições é caracterizada, então, aliás, as 3 são caracterizadas pela perda de massa muscular, e isso vai impactar em todos os resultados do tratamento, né? É o paciente que fica mais tempo internado, é o paciente que dificulta a cicatrização, tem mais toxicidade da químio, da rádio, complica mais no pós-operatório, enfim, e aumenta as taxas de mortalidade, né? O que vale também falar é que a sarcopenia, ela pode ser primária ou secundária. Então, primária relacionada ao processo do envelhecimento e a secundária por conta de uma doença como câncer, né? E a nossa dificuldade na prática, pelo menos a minha, né? O Pedro pode também falar dele, a gente não tem critérios, né? Valores de referência ali, direcionamento para o adulto. Mas o adulto também pode ser sarcopênico. Então, hoje eu faço esse rastreamento que eu falei acima de 65 anos. Uhum, Abaixo, a gente até avalia a força, uhum, avalia a composição corporal, mas eu não denomino exato. sarcopenia, né? Eu uso a baixa força muscular esse Baixa massa paciente. muscular. Baixa massa muscular, mas eu não uso a palavra sarcopenia. Porque não tem ali o critério de avaliação e não tem os pontos de referência, os valores de corte, né, para o adulto. E, independente, a gente tem que fazer a intervenção mais precoce possível, né? Então, eu sempre falo uma coisa para tentar chamar a atenção, principalmente do oncologista. O paciente que perde peso, mais de 2% do peso em uma semana, é tão grave quanto o paciente que perde mais de 10% em 6 meses. Porque sempre fica aquela coisa, se perder 10%, aí a gente manda Intervém. para o nutricionista, né? Se perder 10%, aí eu vou pensar em alguma coisa. Mas não tem que esperar isso. Bom, na verdade, o paciente teve o diagnóstico oncológico, tem que ser encaminhado para o nutricionista. Porque todo mundo vai comer, certo? De alguma forma, seja via oral, enteral, parenteral, a gente tem que fazer alguma intervenção. Então, eu preciso já, o quanto antes, né, atender esse paciente para até fazer esse diagnóstico precoce. Porque às vezes ele ainda não está sarcopênico, mas é um paciente com câncer de cabeça e pescoço que vai para radioterapia. Ele vai perder massa muscular. Ele vai. Toda a toxicidade que a rádio vai trazer vai acontecer. Então, eu não preciso esperar ele perder peso, perder massa muscular para fazer alguma coisa. Já faço antes, porque eu já sei todo esse processo, né, que vai acontecer. Então, o ideal é o quanto antes a gente atende. Se ele tem uma massa muscular adequada, então vamos fazer uma intervenção para manter, né, para tentar segurar, para ele não perder mais. E se ele não tem, então vamos trabalhar para recuperação. Mas essa intervenção também é uma coisa importante para falar, Ellen, é que uma intervenção nutricional, eu sozinha, nutricionista, com Pedro, nutrólogo, a gente não consegue sozinho. Eu preciso do exercício físico, eu preciso da fisioterapeuta, porque precisa do estímulo anabólico, né? Uhum. Então, a gente tem que trabalhar bem em conjunto. E é uma intervenção longa, 12 semanas no mínimo, para a gente começar a ver algum resultado.
assim como nutrição, nutrologia, físio, fono, é diferente, né, a intervenção de você, tô com dor de cabeça, toma um medicamento, passa. A nossa intervenção é todo dia um pouquinho. É igual radioterapia, né? Fracionada. Então, Sim. todo dia a gente faz um pouquinho para ter o resultado lá na frente. Paciência, né? Tem que ter É, paciência. Isso também então, depende da adesão do paciente, né? Sim. Aquilo que a gente então, propõe. e ele tem que ser responsável também pelo tratamento Uhum. dele, porque não Sim. adianta eu fazer a dieta mais bonita, o suplemento, né, o melhor do mercado, até põe lá um plano de exercícios para ele, e ele não tem a responsabilidade que ele tem que fazer aquilo, né? Uhum. Então, ele também tem que estar consciente que ele faz parte Do processo. do né? processo, do processo. plano terapêutico dele, né? Só queria complementar só mais uma coisa, a gente batendo, conversando, né, Thaís? A Thaís tocou num assunto muito interessante, que é essa intervenção precoce, pegar esse paciente lá atrás. As sociedades de oncologia, de modo geral, elas conversam muito sobre isso e sobre esse assunto que eu vou falar, e é muito importante, a gente tem que conversar mesmo, que é o diagnóstico precoce de qualquer doença oncológica. Sim. Então, você faz um diagnóstico precoce de um câncer de mama, você tem mais chances de cura. E essa paciente, ela gasta menos para o sistema de saúde, seja ele privado, seja ele público, ele gasta menos para o SUS. Por que a gente não está conversando sobre esse assunto quando é sarcopenia, quando é desnutrição, né? Você pega alguns guidelines de oncologia clínica mesmo, é isso que a Thaís falou. Você vai começar a intervir quando o paciente perdeu mais de 10% com suplemento oral, e você vai pensar numa sonda ou mesmo numa nutrição parenteral quando o paciente perdeu mais de 20%. Quando a gente sabe que 2,5%, 2% de peso, dependendo aí do período, já é muito grave. Então, se a gente quer economizar com esse paciente, e os recursos são limitados no SUS e no sistema privado, a gente precisa pegar esse paciente lá atrás. Fazer um diagnóstico de câncer de mama, câncer de colo de útero, é muito melhor para esse paciente, é muito melhor para o sistema. Por que a gente não está fazendo um diagnóstico precoce de sarcopenia, de desnutrição também? Por que os oncologistas não estão encaminhando esses pacientes de maneira mais precoce para a equipe de terapia nutricional, né? Então, acho que é uma E entra nessa provocação. questão dos custos, né, Pedro? Exato. Porque ele vai ficar mais tempo internado, ele complica mais, Ele recebe alta, ele volta. ele volta mais Vai pra UTI. vezes, né? Exatamente. Exatamente. E Lu, eu queria pegar o gancho agora para você contar pra gente quais são os tipos de câncer que a gente vê mais a ocorrência da sarcopenia no paciente. E já gostaria de saber em relação à fono, como que a fono atua individualmente cuidando desse paciente e também em parceria com a equipe multi. Essa pergunta é bastante interessante, Ela. Eu vou pegar o gancho para falar do Pedro. O Pedro e Thaís colocaram a questão da perda da massa, da força muscular, relacionada à função. Então, em vez de pensarmos no tumor de base que esse paciente tem, para poder dizer que a sarcopenia vai ser mais frequente, eu entendo que é melhor a gente pensar o quanto que ele está com a função comprometida também. Por exemplo, se a gente está falando de perda de massa muscular, perda de força muscular, a língua é músculo. Os músculos face e cervical, eles participam do momento da deglutição. Tem estudos na literatura correlacionando a ultrassonografia, né? Então eles obtêm a espessura da musculatura da língua, e os pacientes que têm a espessura mais fina do músculo da língua têm maior chance de apresentar aspiração, que é a entrada do alimento na via aérea. Então, se esse paciente já tem o declínio de função, às vezes ele não percebe. Por exemplo, pode ser que ele seja um idoso que está se alimentando com dieta geral, que são todas as consistências do líquido ao sólido, e ele não engasga. Só que daí ele começou a fazer mais esforço para comer. E ele, por conta própria, pediu para acompanhante, para o cuidador, em vez de ser um bife, eu prefiro carne moída. Ou, em vez de ser a batata cozida, eu prefiro um purê de batata. E isso pode comprometer a necessidade calórica que ele tem que consumir, porque ele já foi fazendo a adaptação da dieta por esforço. E daí, quando esse acompanhante vem na consulta, talvez ele pontue, mas ele prefere sopa. Mas ele gosta mais da carne moída. Mas será que é porque ele realmente gosta mais? Ou é porque tá difícil dele comer? Então, nesse momento, ter a avaliação da nutrologia, avaliação da nutrição e um olhar apurado para poder fazer um encaminhamento para fono. E daí entra a questão. O Pedro comentou, eu achei bárbara a fala dele, porque um exame de imagem é interessante. Só que se a gente for pensar no Brasil, um país desse tamanho, que saiu da região sudeste, muda completamente as condições de assistência,
e de oferta até em relação a ter ou não ter o suplemento que talvez o paciente precise. E às vezes até a questão socioeconômica. Será que esse paciente tem condição de fazer a dieta que ele deveria fazer no sentido de combater, de prevenir, de melhorar a questão sarcopênica? A gente não sabe. E é interessante que quando a gente vai buscar esse dado dentro da fonoaudiologia, a gente vai ver que a relação envelhecimento e deglutição, ela vem dos anos 2000. Só que o termo disfagia sarcopênica, ele vai aparecer 12 anos depois, em 2012. Se eu não me engano, a sarcopenia aparece como um CID em 2016, eu acho. Ela começou a ser estudada mais, assim, antes já tinha, mas em 2010. De 2010 para cá que ela vem sendo realmente estudada. Então é muito novo. É muito novo, É muito novo. é muito novo. Então, se a gente for buscar, não tem um protocolo de avaliação de deglutição específico para esses pacientes. Existe na literatura alguns algoritmos, que é do grupo japonês, que tem a publicação, se ele tem mais de 65 anos, aí ele faz a avaliação de força com a fisioterapia. Não passou, faz a avaliação de força geral. Não passou, faz a avaliação de deglutição. Aí tem que excluir outras causas para disfagia, porque esse paciente já pode ser disfágico antes de ser sarcopênico. Ainda tem essa. Isso pode acontecer. Então, na hora que o fonoaudiólogo vai avaliar, quando vem com o diagnóstico da nutricionista, do nutrólogo, tem sarcopenia, daí tem disfagia, e a gente exclui outra possível causa de que ele possa ser disfágico, então provavelmente a disfagia dele é uma disfagia sarcopênica mesmo. Só que daí, nem todo lugar vai ter o exame de imagem, aí esse paciente, ele tem uma outra causa que pode justificar a disfagia, só que a causa principal pode ser a sarcopenia, então possivelmente ele é um disfágico sarcopênico. E na hora que a gente pega os estudos para ler, pode até confundir a avaliação do fonoaudiólogo, no sentido de que, por exemplo, os pacientes que têm tumor de esôfago, que perdem bastante peso, esse paciente, por ter o tumor de esôfago, ele já pode ser disfágico. Só que daí ele vem para avaliação da fono. A gente verifica a musculatura orofacial dele e avalia a deglutição e, poxa, por que ele é tão grave assim, se a musculatura orofacial dele aparentemente está ok? Porque a avaliação também é subjetiva, a avaliação fonoaudiológica. Para a avaliação da sarcopenia, a gente usa um dispositivo específico para poder mensurar a força de língua. Então, nesse caso desse paciente do tumor de esôfago, será que a disfagia dele não é uma disfagia sarcopênica por conta da perda de peso, perda da massa muscular, que impacta muito mais a função dele do que o próprio tumor de esôfago? E a falta do protocolo, a falta do consenso na avaliação, porque se for buscar na literatura, vai ver que tem estudos de fono que avalia com videofluoroscopia, outros aplicam questionário IT-10, outros falam de escala de alimentação por via oral. Então, cada um usa metodologia diferente. O que a gente faz? Qual que a gente Posso já adota? aproveitar e fazer uma pergunta? E a força de pressão da língua? Porque tem alguns trabalhos que colocam. Seria mais prático? Seria mais acessível? É um equipamento que, pensando assim, você falou da avaliação do ultrassom, né, da espessura da língua, a gente sabe que não é a realidade, ainda estamos longe disso, né? Mas e essa pressão, a força de pressão da língua, valeria a pena? Se a gente for buscar o equipamento que aparece na literatura, é um equipamento importado. Ele só é liberado no Brasil para fins de pesquisa. Só que tem um similar brasileiro, desenvolvido no Brasil, que ele é mais em conta e que dá para profissionais ou serviços maiores adquirirem esse dispositivo e utilizar. Ele é portátil, dá para carregar em situação de hospital beira-leito e aplicar e usar. É viável, só que precisa ter. E é caro? Quantos tem? Não, Até deve que estar não. em torno de uns 7 mil reais. Eu não acho absurdamente caro, não, perto de tantos outros aparelhos que existem dentro de um Sim. hospital. É. Então, é pensável. É pensável. Para É o interessante. hospital talvez seja mais Sim, viável, sim, né? para o hospital Legal. talvez seja mais viável do que, por exemplo, um fonoaudiólogo no consultório. Sim. Agora, o fonoaudiólogo no consultório, ele vai deixar de atender esse paciente? Se receber da Thaís um paciente já que veio com diagnóstico de sarcopenia, eu deixo de atender? Não, porque a ideia da fonoterapia para esses pacientes são exercícios de força, para ganho de massa e ganho de força muscular mesmo. Então, na literatura também tem os exercícios mais indicados, que já tem evidência que favorecem a força da musculatura de língua e da musculatura cervical.
Eu penso muito nesse eixo. Um assunto interessante que eu acho que a Lu tocou e que vale a pena a gente bater, e a gente já conversou sobre isso aqui, que é a importância de fazer essa prevenção e pegar esse paciente lá atrás, né? Quando o paciente ele perde força e ele perde função, esse paciente já perdeu massa muscular, né? Uhum. Então, a perda de massa muscular geralmente é o primeiro critério, é o que acontece primeiro com esse paciente e no corpo todo, inclusive aí nos músculos da deglutição. Então, se a gente esperar esse paciente perder força muscular, perder força para deglutição, função, que seja, enfim, a gente está atrasado, né? Então, bato nessa tecla de novo de que a gente tem que pegar esse paciente lá atrás, encaminhar mais rápido para fono, físio, nutri, Perdeu nutro. força muscular, já manda pro Dr. Pedro. Na verdade, eu queria até antes. No diagnóstico já manda. No né? diagnóstico Manda oncológico, para todos né? nós. O Sim. diagnóstico seria o mundo ideal. Ah, sim. E Thelma, o que você me diria assim, por exemplo, para aquela pessoa que está te assistindo, que já tem um caso na família, o acompanhante já está percebendo ali, já está acompanhando, né, o parente dele no tratamento e tudo mais. Para ele e para quem não está passando por isso, né? Quais são os primeiros sinais e características que você nota, né, no seu dia a dia, para poder começar a ligar aquela alerta de que a gente vai precisar já passar esse paciente para essas metodologias que o Dr. Pedro falou, para definir um diagnóstico realmente de sarcopenia. Normalmente... E como que é a atuação do físio nessa sarcopenia Tá. aí toda? Então, eles falaram de muitas coisas aqui que, assim, de verdade, foram muito legais, no sentido de que são coisas que a gente observa no dia a dia, né? Mas uma coisa que a Lu falou que quando o paciente começa a perceber a dificuldade, ele diminui a funcionalidade dele naturalmente. Então, ele para de comer uma carne que é um pouco mais dura, que ele tem que mastigar mais, e começa a comer alimentos um pouco mais fáceis. Ele faz isso intuitivamente, né? Não é uma coisa assim, olha, eu não tô conseguindo, então agora eu vou começar com esse mais mole. Não. Ele percebe que é difícil, que cansa, que demora muito para se alimentar, então ele muda. A mesma coisa pensando na locomoção, né? Então, às vezes o paciente... Só que quando a gente tá nessa fase já, ele já tá com um pouco de severidade no quadro dele. Porque daí você percebe a perda de função, o desempenho físico cai. Mas a gente quer tratar antes da severidade, a gente quer tratar... Tem uma perda de força, mas ele ainda não tá com declínio funcional. Ele ainda consegue fazer as atividades. Mas se a gente esperar nessa fase do declínio, que é a fase que o acompanhante irá perceber, já está um pouco adiantado a evolução do processo. Então, é quando dá para perceber quando a pessoa começa a arrastar muito o pé para andar. Então, ela já não anda, mas ela já não levanta mais o pé durante a marcha. Ela precisa se apoiar nas coisas, né? Ela permanece mais tempo sentado ou deitado. Então, e aí essa inatividade vai piorar o quadro de sarcopenia. Como a Lu falou, a pessoa, então, ela parou de mastigar comidas mais sólidas, então o processo mastigatório dela vai diminuir. Os músculos mastigatórios dela vão diminuir ali de força também, porque também foi parando de fazer. Então, a mesma coisa. Se a pessoa tá lá, ela tem uma função, ela vai lavar uma louça de vez em quando, ela vai tomar banho sozinho, mas de repente ela começa a ficar muito cansada no banho, porque também a pessoa que tem sarcopenia ou tem fraqueza muscular, ela pode ter mais sintomas de fadiga. E fadiga é multifatorial. Então, o tratamento do câncer pode trazer a fadiga, rádio, químio, o próprio pós-operatório, o paciente vai ter aí, né, tipo, mais imobilidade nesse pós-operatório, e ele vai se cansar mais para fazer as atividades, dependendo do tamanho da cirurgia, da complexidade da cirurgia. Então, esse paciente, ele já vai se cansar mais facilmente. Então, às vezes, ele vai estar comendo, ele não consegue ter uma conversa, porque ele já cansa, né? Então, todos esses aspectos estão relacionados. Então, nesses momentos é que vai perceber, mas aí a gente já está num quadro de severidade, né? A gente já está num quadro mais avançado aí do processo dele. E a fisioterapia, ela vai ajudar, então, né, para o paciente ganhar mobilidade. Mas o ideal é o quê? É a gente trabalhar com prevenção. E não estou falando da prevenção quando a gente tem o diagnóstico. Eu estou falando da prevenção, será que a gente está falando para familiares, para pessoas aqui, né? A gente tem que falar de atividade física, né? E de boa alimentação, né? Puxando o gancho aqui da atividade da Thaís. Assim, de uma vida inteira, na verdade, né? Então, por quê? Porque quando você é jovem, você ganha massa. Você pode ganhar massa fazendo atividade. Depois dos 40 anos, você vai manter essa massa. E a partir dos 60, assim, vocês me corrijam, mas assim, a partir dos 60, 65 anos, você começa a ter um declínio pelo envelhecimento. Independente se você tem uma doença ou não. Então, assim, essa coisa da prevenção e de cuidados, a gente tem que começar na juventude.
né? Pensando que a atividade física já está sendo relacionada a vários benefícios à saúde, então isso tem que começar mais cedo e as pessoas precisam ter esse conhecimento. Eu acho que esse conhecimento ainda apesar das pessoas saberem dos benefícios da atividade física, elas não encaram isso como um tratamento ou como um benefício direto para a saúde, né? Então, assim, elas falam, eu vou no médico, ele fala para eu fazer atividade física. Toda vez que eu vou no médico, meus pacientes falam, eu passo com a nutricionista, ela fala, olha, o senhor está fazendo atividade física? Eu passo com a fisioterapeuta, tá fazendo atividade física? Eu passo no oncologista, Povo chato, tá né? fazendo um pouco chato, fica pegando no meu pé. Eles falam para mim, eles pegam no pé da gente, né? Mas realmente o paciente vai ter muito benefício fazendo atividade física, né? E até para prevenção, né, Thelma? Porque se tem, quando a gente vê estilo de vida para prevenção do câncer, o que tem comprovado cientificamente que reduz o risco de câncer coloretal é atividade física. A dieta não, é provavelmente, né, o consumo de frutas, verduras, legumes, de fibra, mas ainda não é comprovado, é provável. E Sim. a atividade física É prova? E aí, quando a gente recebe um paciente ao diagnóstico, por exemplo, a gente tem um protocolo de pré-habilitação lá na instituição, né? Então, ele passa pela nutricionista e passa pela fisioterapeuta. E aí, a gente vai fazer testes e vai ver como que tá as condições desse paciente, vai fazer dinamometria. Lá, a gente faz o teste de caminhada de 6 minutos. Os testes para você ver a gravidade, a severidade da sarcopenia são outros, né? O TUG teste que você pode fazer, que é um teste super simples, que o paciente vai levantar de uma cadeira, vai andar 3 metros, virar e voltar e sentar nessa cadeira. E aí ele tem um tempo de execução para isso, né? Quando esse tempo passa de 10 segundos ou passa de 30 segundos, que daí seria um caso mais grave, quer dizer, ele já tem muita dificuldade de fazer uma tarefa simples. A gente tem teste de velocidade de marcha, que também 4 metros, você faz ali, pede para o paciente caminhar e você vai cronometrar e ver quanto tempo ele faz isso. O ideal é que a gente faça isso a 0,8 metros por segundo, né? Então, assim, é mais rápido. Mas aí a gente vai vendo e aí a gente vai ver a severidade. Mas para o fisioterapeuta, quando o paciente chega, a gente vai ver se ele tem déficit de força, e aí a gente vai fazer um teste de caminhada para ver quanto de 6 minutos, normalmente é o que a gente faz, para ver o quanto ele consegue caminhar, a distância que ele percorre, né? E abaixo de 300, a gente tem um risco aumentado de morbidade e de mortalidade. Então, esse paciente, as pessoas precisam se manter ativas, né? Basicamente, esse é o recado, né? Mas precisa se manter ativo no dia a dia e nas atividades e caminhar. A gente, com a modernidade, hoje a gente pede tudo iFood, a gente compra pela internet, então ninguém quer mais ir ao shopping, ninguém quer mais ir numa rua fazer uma compra. Então, as pessoas estão ficando cada vez mais inativas, né? Cada vez mais sedentárias. E aí, quando esse paciente chega pra gente, às vezes ele não tem um quadro de perda de força, mas ele tem um perfil sedentário. Então, a gente vai ter que trabalhar com ele para ele ir para cirurgia. Só que a gente tem algumas barreiras. Por exemplo, o tempo que o médico quer para operar e para começar o tratamento é urgente, né? Porque quanto mais rápido você trata, melhor o prognóstico do paciente. Então, às vezes a gente não tem esse tempo, que a Thaís falou de 12 semanas, a não ser que o paciente vá fazer neoadjuvância, para fazer esse acompanhamento e fazer os exercícios para o paciente ganhar força e a partir daí a gente ter um ganho mesmo, né? De força, de função e até de massa. Então, a gente precisa de um tempo grande para ter essa mudança. Mas esse paciente tem que operar também, né? Então, quanto mais cedo o paciente chega para fazer este momento de pré-habilitação, ou até de prevenção, ou para que ele tenha desfechos melhores no pós-operatório, ou durante o tratamento dele, melhor. Então, aí a gente vai fazer esse teste, por exemplo, ver como está a condição, a capacidade cardiorrespiratória desse paciente. A gente tem uma escala que a gente usa, que é a escala de Borg, que ela vai tentar verificar o esforço que o paciente precisa fazer para fazer essa atividade, essa caminhada. Então, quanto de esforço ele faz, né? E também a gente usa essa mesma escala quando a gente está propondo um exercício para o paciente. E aí a gente pode colocar que o exercício ele pode ser leve, moderado e intenso. Os exercícios moderados e intensos vão ter um resultado melhor no sentido aí da sarcopenia, né? Mas tem pacientes que têm condições clínicas outras, por exemplo, que podem contraindicar fazer o exercício, né? Então, ele pode ter uma angina instável, ele pode ter alguma cardiopatia que não possibilite ele fazer o exercício, ele pode ter uma pressão alta que está fora de controle, né? Então, todos esses outros aspectos, o fisioterapeuta tem que avaliar, e aí, a partir disso, se o paciente tem condições de fazer o exercício, aí eu vou determinar se eu quero, então, um tipo de treino leve, moderado ou intenso para ele. E aí eu vou, pela frequência cardíaca, eu vou ver a capacidade aeróbica dele e vou falar, bom, ele vai fazer 40% da frequência cardíaca máxima, 60% da frequência cardíaca dele, né? Então tem um cálculo que a gente faz e a partir disso a gente estabelece o exercício que a gente vai fazer. E também
pela contração muscular máxima. Então, eu faço uma contração muscular máxima e aí eu elenco lá, 60% dessa contração é o que eu vou dar de carga para ele fazer o exercício. Sendo que os exercícios resistidos, eles têm mostrado grande benefício. O que é um exercício resistido, né? Que a gente fica falando aqui, nem todo mundo compreende. Exercício resistido é o que a gente põe uma carga externa. Então, coloca halter, uma resistência elástica, um exercício de força. Então, esses exercícios têm se mostrado bastante benéficos para os pacientes, associados ao treino aeróbico, que seria a corrida, a caminhada, ou bicicleta, por exemplo. Muito bom. Nossa, depois dessa eu vou pra Uau. academia hoje. É. Vou sair daqui e já vou fazer Deixar esteira. o carro, vamos embora a pé pra casa. Vou pro shopping a pé. Vamos lá, gente. Agora a gente vai para uma parte do episódio que a gente vai realmente caminhar para uma discussão multi. Essa discussão multi vai ser, então, uma dinâmica no qual cada convidado vai perguntar para outro convidado. E eles estão já ansiosos por esse Sim. momento. A gente vai começar pela Lulu. Para quem que você quer perguntar? Não seria bem uma pergunta, mas eu gostaria que a Thelma Oi? comentasse. Ok. Thelma, bastante pessoas, cuidadores, acompanhantes, familiares, escutam esse podcast. Aí eu queria que você comentasse aqui quais os sinais que o acompanhante, o cuidador, precisa ficar atento para perceber que a casa precisa de adaptações para o paciente poder se locomover com segurança. Então, eu já até falei um pouquinho sobre isso, né? Mas geralmente é quando o paciente não faz funções simples do dia a dia de forma autônoma ou de forma independente, né? Então, aqui, todo mundo é capaz de estar sentado numa cadeira e levantar sem pôr a mão, por exemplo, no apoio, né? A gente levanta, simplesmente levanta. Mas com a idade, ou quando o paciente está passando por um tratamento oncológico, está sarcopênico, ele começa, ou ele tem perda de força também, ele começa a ter dificuldade de fazer essas coisas simples. Então, ele não levanta mais o pé, ele arrasta, ele precisa se escorar nas paredes para fazer as coisas. Uma tarefa como escovar o dente, às vezes ele se cansa. Uma tarefa como tomar banho, ele fica cansado. Ele tem fraqueza de membros inferiores, então o vaso sanitário, por exemplo, é baixo. Então, quando a pessoa tem fraqueza, ela desaba. Então, por exemplo, você levanta da cadeira. Aí, quando o paciente tem fraqueza, muita fraqueza, quando ele vai sentar, ele desaba. Ele não senta tranquilamente. Você vê que faz até barulho, às vezes. A pessoa cai. Vai subir uma escada, faz pof, 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 com o pé, né? Por quê? Porque ele tá precisando pôr força ali para conseguir fazer aquele movimento, né? Ele tá com dificuldade. Ou às vezes a pessoa até faz um pouco mais rápido, porque daí ele consegue um pouquinho melhor. Ou ele diminui a velocidade. Geralmente diminui a velocidade. Mas escada, às vezes, eles mudam um pouco a marcha da escada, né? Então, geralmente, ou vai na ponta de pé, eles mudam. Então, você vai perceber porque ele vai fazer mais barulho, ou ele, na hora de sentar ou na hora de levantar, vai perdendo algumas funções que pra gente é normal, a gente nem pensa pra fazer, não é? Tudo que é automático pra gente, não precisa pensar. O idoso, às vezes, ele vai chegar numa casa, num lugar assim como a gente está, ou numa casa de alguém, ele vai preferir uma cadeira dura para sentar. Porque vai ser mais fácil dele levantar do que um sofá, que é mais fofinho, que é menor, que é mais baixinho. Então, nesse momento, já tá difícil para ele sentar no vaso, ele precisa de um apoio para o vaso. Se ele já cai, quase quebra o vaso ali, porque ele faz aquele barulho ao sentar no vaso, já tá na hora, né? Se ele fica se escorando para, por exemplo, lavar o pé, ou cansa muito para tomar um banho, ele precisa de um apoio no banheiro. Então, são nesses momentos. Bacana, Thelma, obrigada. Muito bom. E, Thaís, para quem que você quer perguntar? Eu quero pro Pedro. Bomba aí. Eu queria, Pedro, que você falasse um pouquinho do uso de drogas, né, para o tratamento de sarcopenia, porque a gente fala tanto e lê tanto com relação à caquexia, né? Mas e na sarcopenia, o uso de anabolizantes, a gente tem opções? O que a literatura tem colocado sobre isso? Acho que para tratar a síndrome caquexia, anorexia e sarcopenia, é tudo muito complexo, então a gente precisa de ser multi, né? Como a gente está conversando aqui. Enfim, nutrição e tudo mais, fisioterapia, fono, etc. Mas medicamentoso, a gente ainda tem
uma falha em relação aos estudos, né? A gente precisa ainda de estudos mais bem desenhados sobre esse assunto. O que a gente tem um pouco mais de evidência são de medicamentos para aumentar o apetite do paciente, para tratar a Uhum. anorexia do paciente, que é muito comum no paciente com câncer. Melhorando o apetite, teoricamente esse paciente vai ganhar peso e vai ganhar músculo e talvez vai melhorar um pouco essa sarcopenia. Então, a gente tem, com embasamento maior na oncologia, para pacientes oncológicos, os progestágenos, né? Então, acetato eh, Megistro. de megestrol, a gente tem a dexametasona, que a gente pode utilizar, que acaba tendo um pouco mais de evidência. A gente tem outros orexígenos, como cipriptadina, com uma evidência menor. Se o paciente é um paciente que tem sintomas depressivos, a gente pode incluir a mirtazapina. A gente pode também entrar com a olanzapina, que é um antipsicótico. Tudo isso para melhorar essa questão aí do apetite, teoricamente também melhorar a sarcopenia. Anabolizantes, né? A gente tem alguns estudos, mas são estudos com desenho metodológico assim ruim. A gente não tem uma evidência robusta para usar anabolizantes em pacientes com câncer para tratar essa sarcopenia. O que a gente pode fazer de maneira multidisciplinar, né? O nutrólogo, o endócrino discutindo com o oncologista, é para um paciente que tem, um paciente, no caso, homem, que tem níveis de testosterona baixo no sangue, e a gente pode considerar, né? Mas isso tem que ser uma discussão porque esse paciente pode ter os efeitos colaterais decorrentes desse tratamento e que podem ser efeitos colaterais ruins, mas pode ser uma opção, tá? O uso Legal. de anabolizantes, mas tem que ser muito individualizado. E eu sempre falo, né, em relação ao uso de anabolizantes, que a gente não pode esperar um resultado fantástico para esses pacientes, né? O paciente com câncer, ele tem uma resistência anabólica, né? Boa parte dos pacientes tem uma resistência anabólica, uma resistência para ganhar peso, ganhar músculo importante. Então, o anabolizante que a gente vê na academia, que o pessoal usa e fica super bombado, porque usa doses muito altas e doses suprafisiológicas, para o paciente com câncer, na verdade, o nosso objetivo é pegar essa testosterona que está baixa e talvez normalizar. Mas para isso ele precisa de nutrição, ele precisa de estímulo, ele precisa de exercício físico para que o anabolizante tenha algum efeito. Mas, mais uma vez, precisa ser muito individualizado e para alguns pacientes a gente pode considerar sim, né? Eu também não gosto de ficar nisso de que não pode nunca, né? Anabolizante não, é um prejuízo muito grande para o paciente. Alguns pacientes podem merecer, já prescrevi para alguns pacientes, mas sempre com o aval do oncologista, né? A gente precisa ter esse canal aberto com o oncologista. Casos de sarcopenia mais graves, a gente pode considerar, mas com essa discussão multi. Legal, Muito obrigada. bom. Thelma, tá ansiosa para perguntar para Ai, que alguém? sempre. Eu vou perguntar para a Thaís, né? A gente vê muita coisa aí na mídia, né? Mas, Tá Thaís, difícil ser nutricionista. tá difícil, amiga? Mas a gente, na verdade, eu queria perguntar, Thaís, a gente sabe que, eu penso, né, que você vai dar um aporte maior de proteína, por exemplo, no caso desses pacientes. Existe algum outro nutriente que seria indicado para paciente com sarcopenia, que teria um desfecho favorável, alguma coisa que poderia ajudar mais ele nesse Legal. caso? Tem, a gente pode, ainda nada assim comprovado, né? Porque como a gente já falou aqui, tudo começou a ser estudado faz pouco tempo, né? Mas além do plano alimentar, porque é proteína, mas eu também preciso de carboidrato para crescer massa muscular, então não vamos esquecer disso, né? Então, aquele cortar carboidrato, que aí a gente entraria, né, Pedro, em outra discussão para o paciente com câncer que vem com essas dietas restritivas. Mas tem que ter um plano alimentar individualizado, equilibrado, saudável, né? Então, com a distribuição ali adequada de macronutrientes, de micronutrientes, e vou aumentar o aporte proteico, sim. Quando eu falo desse aumento de aporte proteico, tem a leucina, que é um aminoácido, que é um dos principais sinalizadores de síntese proteica, e ela já está no whey protein, que a gente usa muito, né, como suplementação.
Ela tem um metabólito, né, que é o HMB. O HMB, ele é muito utilizado no mundo da academia, né, e a gente começou a trazer isso para o mundo da clínica. Não tem ainda uma comprovação, mas alguns estudos mostram, assim, aquele caminho, né, pode ser uma oportunidade no futuro. Então, uma suplementação do HMB em si, né, você tem que manipular, tá? E ômega 3 também. A gente adora, né, Pedro? Ômega Muito. 3 para o paciente com câncer, porque ele é anti-inflamatório, né? Então, a gente estava falando da caquexia, é uma situação, né, onde vai ter uma inflamação presente. O paciente com câncer normalmente tem a inflamação presente, mas também porque o ômega 3 ele pode ajudar na recuperação do peso ou na manutenção, se ele tiver um peso, né, adequado ali, ou até ganhar um pouco da massa muscular, de uma forma mais indireta, mas a gente também pode ver algum benefício. Também precisa ter estudos mais bem desenhados, tudo, mas são nutrientes que a gente costuma até utilizar na prática clínica. Às vezes na literatura ainda não tem algo ali, mas na prática a gente vê benefícios, né? Então eu tenho pacientes que eu suplemento e vejo um resultado bem legal. Eu acho que Bom. só complementando, o paciente com câncer ele é tão complexo, né? É tão difícil a gente melhorar o estado nutricional dele, que a gente precisa lançar mão desses nutrientes específicos, que talvez falta um pouco mais de evidência científica, mas que a segurança já está muito bem estabelecida, né? Então a gente acaba utilizando assim, não dá para esperar, ômega 3 vai resolver, né? Como a gente Sim. falou, vitamina D vai resolver, HMB vai resolver, mas se a gente usa todos esses, né, de forma individualizada, né, alguns pacientes vão merecer todos, outros menos, enfim, aí sim a gente começa a conversar em relação a melhorar o estado nutricional desse paciente, né? Sim. Gente, e para finalizar essa discussão multi, o Dr. Pedro vai perguntar para alguém quem será que ele vai perguntar. Lu, é contigo. Bora! Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu já discuti isso com outros fonos e tenho certeza que você vai contribuir aqui também. Eu acho que é a dúvida de muita gente, de muito profissional aí que trabalha com esse paciente no ambiente hospitalar ou mesmo em clínicas, que é o paciente oncológico idoso usando sonda para alimentação e que é um paciente em cuidados paliativos, que a gente já não tem, né, uma proposta terapêutica. Sempre vai ter o que fazer para esse paciente, né, em termos de cuidado, mas esse paciente, o oncologista disse que vai ficar em cuidados paliativos exclusivos e que vai merecer todo esse cuidado aí integrativo. E o paciente sente muita vontade de se alimentar por boca, mas a fono contraindica, e ele está consciente, está orientado. Eu queria saber estratégias que a fono utiliza para a gente ajudar esse paciente a sentir esses gostos, sabores, enfim. E às vezes o paciente está até incomodado com a sonda e que está tudo bem para o oncologista tirar a sonda, mas a gente fica com medo também da broncoaspiração. Tá, eu queria ver qual que é a sua opinião. Eu acho que é, tipo, complexo e não sei se tem uma resposta única para isso, mas queria saber a sua prática e a sua opinião sobre isso. A cara de todo mundo foi ótima, porque Tipo todo assim. mundo na mesa Ferrou? Agora tem fala. ciência que é bomba. Que é uma A questão Thaís me jogou uma bomba, eu te jogo outra. É uma questão bastante Tô brincando. delicada. Sim, sim, sim. É um traquejo, eu diria até que jogo de cintura Tá, da equipe médica com a equipe multi, principalmente com os familiares e com o paciente. Porque esse paciente que está em cuidados paliativos exclusivos, eu entendo que pode ter mais de uma situação para ele, por exemplo. Ele pode estar em cuidados paliativos exclusivos, mas não ser aquele que está em terminalidade. sim. Então, se precisar de uma via alternativa, como ele não está em terminalidade, talvez valha a pena manter essa via alternativa, entrar em reabilitação e a gente tentar tirar. E uma outra situação é esse paciente de cuidados paliativos que está em terminalidade, né? E daí a gente tem que escutar. É um momento que a gente escuta até mais do que faz. Sim. A gente tem que escutar qualquer vontade dessa família, porque às vezes esse paciente que está lúcido, ele vai dizer, eu não quero sonda. Exato. Não tem mais o que fazer por mim, eu não quero sonda, eu quero comer. E ao mesmo tempo ele quer comer, mas ele come 2 colheradas. Então a gente vai ter um familiar aflito, porque o comer está relacionado a cuidado, está relacionado a afeto, a carinho, tem a questão da memória afetiva, e o que ele come não é suficiente para nutrir. Então, nesse momento, o que eu particularmente gosto é de uma conferência com a equipe,
e com a família. Porque se for comum acordo que a gente vai tirar essa sonda, mesmo com o risco De de broncoaspiração. que esse paciente aspire a dieta, ele vai ficar com a dieta exclusiva por boca, dentro dessa condição, o que dá para a gente fazer? Talvez ele não vá conseguir a dieta geral. A dieta geral é uma dieta que requer mastigação, a dieta tem muito grão, o grão espalha na boca, para formar o bolo alimentar é mais difícil. Essa dieta talvez ele não consiga. Mas será que ele topa uma sopa mais cremosa? Será que ele topa tomar essa sopa, não na colher de sopa, mas será que ele topa tomar na colher de sobremesa? Que a gente consegue controlar o volume do alimento que vai dentro da boca? Ou então ele fala, eu quero água. E a água, dentre tudo que tem para via oral, é o que é mais difícil. É que todo mundo está tão acostumado que a gente não presta atenção em quão é refinado ingerir água. A gente sobe, sei lá, 2 lances de escada Tomar a minha. e toma água. E para ele vai ser muito difícil. Sim. Ao passo que, se ele não consegue a água, será que se a gente usar uma água gelada, a gente não tem um desempenho melhor? Porque a temperatura vai estimular os mecanorreceptores da cavidade oral e talvez ele consiga outro desempenho. Legal. Não funcionou água gelada, mas a gente tem água com gás. Será que a água com gás gelada, a gente não aumenta a quantidade de estímulo dentro dessa cavidade oral, ele tem um desempenho melhor? Ou água de coco, de repente, que tem sabor? Ou pegar água mineral e pingar umas gotas de limão? Ainda assim não funcionou, tá? Mas tem aquelas colherzinhas de café, que são bem pequenas. Será que se a gente oferecer na colher de café vai? Porque o que ele vai tomar talvez seja 1 ou 2 colheradas. E aquela colherada para conforto, não é que ele vai tomar para se hidratar. Porque nessa fase de terminalidade, acho que a nutrição, a hidratação, ela acho que sai do primeiro ponto. Ali é mais acolher, controlador e dar Ouvir o conforto paciente, e ouvir, escuta. principalmente. Então, não é uma decisão que o fonoaudiólogo ele toma sozinho. Perfeito. Ele junta a mão de todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém e vamos. Perfeito, maravilha. Nossa, e ela entrou num ponto emotivo já, ele, né, Dr. Pedro, entrou já naquela parte que toca a gente. O ouvir, né, é o mais importante nesse E às vezes processo. o paciente tá super bem, assim, em relação a, né, tá lúcido, tá com sua cognição preservada, e ninguém tá perguntando para ele, né, qual que é a vontade. E às vezes o paciente tá com a sonda e fala, cara, eu não quero ficar com a sonda. Vamos tirar essa sonda, né? Acho que a gente precisa ouvir Sim. mais. Com certeza. E só contribuindo, tem que lembrar que o cuidado paliativo, ele não é só para o paciente, Sim. né? Para os familiares também, para os cuidadores, porque às vezes o paciente, ele aceita melhor a condição, né? Ele entende melhor, ele fala, não quero isso, quero aquilo, mas o cuidador, eu já cansei de ver assim, o cuidador, eu fico aqui, ó, falando que ele tem que comer, ele tem que comer. E aí você Gerando fala, mais estresse, gerando um mais... estresse, uma ansiedade, É, e o cuidador, não, porque é o que a Lu falou, comida é o cuidado, né? Então, essas conferências são extremamente importantes e ter o cuidado paliativo para todos que estão, né? Para os familiares também. Porque o acompanhante, ele quer que o paciente lute até o fim, né? Exato. Mas nem sempre é isso que o paciente está... É ouvir, né? Ouvir o paciente. E assim, a gente chegou numa parte que é a parte emotiva do podcast, que é uma das que eu mais gosto, que é ouvir algo que marcou a história de vocês, né? E a Lu contou a dela, quando eu lembro, eu fico toda assim, eu gosto muito de rever. E vou deixar aberto para quem se sentir à vontade de contar algo que tenha marcado, algo que você passou e foi fundamental, um divisor de águas, talvez, na sua profissão, no seu dia a dia. E também, talvez, uma experiência que a equipe multi tenha sido fundamental no desfecho de um paciente. Eu vou contar, então, começar. Até a virada de chave que eu tive no primeiro ano da oncologia, que me despertou essa vontade de estudar mais nutrição, estudar mais nutrologia. Eu estava no R1 da oncologia, e aí chegou um paciente para mim com câncer de vias biliares, era um senhor, enfim, acima de 70 anos, não vou lembrar a idade dele especificamente,
E ele sentou na cadeira com as roupas muito largas, assim, isso chamou a minha atenção. Era a primeira consulta dele. O objetivo do R1 ali, do residente de oncologia, acaba sendo examinar esse paciente, avaliar a biópsia desse paciente e prescrever a quimioterapia desse paciente, ver se tem indicação ou não. E aquele era o meu objetivo, aquela era a minha tarefa. E aí o paciente com aquelas roupas muito largas, aquilo chamou minha atenção e perguntei. Eu nunca tinha perguntado. Perguntei sobre o peso dele, quanto que ele pesava antes. Ele tinha perdido 20 quilos. Quando a gente colocava o peso dele atual, com a estatura atual dele, dava um IMC de eutrofia, tava ok, né? Tipo, teoricamente. Mas aquilo chamou minha atenção. Perguntei, ele tinha perdido 20 quilos desde o do diagnóstico. Encaminhei ele para o serviço de nutrição e comecei a discutir isso lá com os chefes, com os residentes de oncologia, e a partir de então a gente começou a colocar isso no prontuário. Qual que era o peso do paciente de maneira sistematizada? Qual que era o peso do paciente na consulta anterior? Quanto que é o peso atual? Para aquilo ficar visual ali para a gente na consulta e a gente conseguir intervir de uma maneira melhor. Eu lembro que depois desse caso eu comecei a estudar nutrição, comecei a estudar nutrologia, e eu acho que foi ali tipo que me despertei mesmo para essa paixão. Tanto é que eu fiz nutrologia depois que eu terminei oncologia. E conversando com oncologistas hoje, né, eu tenho um curso também de nutrologia oncológica. Os oncologistas, eles sentem que tem esse gap, que tem essa falha no ensino, né, que tem essa falha aí na formação do médico oncologista, radioterapeuta, cirurgião oncológico em relação à terapia nutricional. O objetivo não é a gente fazer com que esse médico saiba tudo de nutrição, tudo de nutrologia, porque esse é o papel do nutricionista. O objetivo é a gente deixar esse cara munido para ele encaminhar esse paciente de maneira mais precoce e melhorar toda a jornada desse paciente. E eu vejo muito oncologista insatisfeito, infeliz às vezes com a profissão, justamente pelo fato de só prescrever protocolo, né? E às vezes não olhar para esse paciente de uma maneira mais global. E eu acho que ensinar esse oncologista a olhar para essa parte nutricional é incrível, gosto muito disso, faço muito isso nas minhas redes sociais, no próprio curso. Inspira muita gente. E eu acho isso interessante, porque a gente precisa conversar mais sobre isso, né, Thaís? Senão a gente fica meio que batendo cabeça, sabe? Eu acho que essa foi a história que mudou a minha chave para estudar mais nutrição e nutrologia. Muito bom. Alguém quer dividir mais alguma coisa? Eu não tenho, assim, não foi virada de chave o meu caso. Mas acho que é legal falar, já que a gente está falando de equipe multi, né, e da importância de todos os profissionais da saúde ali na jornada do paciente com câncer. Na verdade, uma história de um familiar, né, que teve um sucesso de tratamento, graças a Deus, e tratou lá comigo, né? Fez uma cirurgia, um CA gástrico, é um transplantado renal, então também teve a questão de vai para químio, não vai, né? Naquele ponto por conta do rim transplantado. Mas ele teve todo ali, né? E claro, uma nutricionista que ficava no pé, né? Mas ele fez todos os cuidados, né? Que a gente falou aqui. Então, ele foi precocemente. E aí, assim que teve o diagnóstico, já começou uma intervenção nutricional. Não, assim, teve um ponto aí que os exercícios da físio ele não fazia exatamente. Ele não aderiu, né? Não aderiu 100%, mas fazia caminhada, então Tá não bom, ficava já foi alguma parado, coisa. sabe? Já é alguma coisa, né? E a gente vê a diferença, porque eu comparei com, né, pensando assim com outros pacientes que não faziam nem a caminhada, e a recuperação foi muito rápida, foi excelente, né? Então, teve um sucesso de tratamento, graças a Deus não precisou ir para quimioterapia adjuvante, né? Por conta do estadiamento do câncer, e aí o oncologista levou em consideração toda a história clínica. Então, mas ele teve todos os cuidados ali, né? Foi atendido, né? Teve um enfermeiro direcionado, o nutricionista, por mais que não aderiu 100% ao exercício da físio, teve uma orientação, teve também uma triagem com psicólogo, que isso também faz parte quando a Thelma falou da pré-habilitação, né? Um dos pilares
profissionais da pré-habilitação cirúrgica, o oncologista, o cirurgião, enfim. Então, acho que é um sucesso, né, de tratamento quando a gente tem cada um ali juntando a sua pecinha do quebra-cabeça, né? E eu acho que também o sucesso ele está atrelado quando o paciente percebe o cuidado dos profissionais. Sim. Ele fala, olha, o médico está preocupado comigo, a nutricionista está preocupada, a fisioterapeuta está preocupada, a fono está preocupada. Então, assim, existe uma equipe, né, se preocupando em que eu melhore, né? Dando caminhos, dando subsídios, porque eu falo muito para os pacientes, pelo menos no ponto de vista da fisioterapia, eu falo, a gente aqui tá para te orientar. Quem vai fazer, quem vai executar a tarefa são vocês. Então, assim, a gente tá aqui para orientar. Mas é bom que ele saiba que ele tem essas pessoas para ele tirar dúvida, para muitas vezes ele conversar. Então, assim, uma das coisas que me marcam muito, outro dia eu recebi um feedback de uma paciente que nem era sarcopênica, mas que eu atendi. E, assim, eu fiquei até emocionada, porque ela falou assim, sabe, Thelma, ela voltou na outra sessão, ela pensei muito sobre a sua avaliação. Aí eu falei, nossa, né? Mas assim, você me escutou tanto, você perguntou tantas coisas do meu dia para tentar identificar a causa da minha dor. Era uma paciente com dor. Para identificar a causa da minha dor, ela falou, eu nunca me senti tão ouvida, né? Então, às vezes, o paciente precisa ser ouvido para ele entender que aquele tratamento é importante. Exatamente. Então, acho que isso foi muito legal. Incrível. Muito bom. Então, você quer falar alguma coisa, Lu? A Thaís estava comentando da equipe multi, na assistência do familiar, e eu lembrei de uma situação de quando eu era R2, a Thaís era R1, talvez você lembre, porque foi com você que eu falei na ocasião. Ai, meu Deus. Tava chegando a época de fim de ano, e fim de ano tem a questão das festividades, Natal, Ano Novo, então os pacientes querem o peru, os pacientes querem a farofa. Quer comer a ceia de Natal, né? Com certeza. E daí tinha um paciente que tinha dieta que na ocasião era cremosa, e daí ele porque queria a ceia do hospital, porque já tinham passado visita e tinha dito que no hospital tinha a ceia que servia. E para ele em específico não ia dar. E a familiar dele se propôs a preparar alguma coisa em casa para trazer de acordo com as orientações. Eu liguei para a nutrição, acho que a Thaís na época, não sei se você lembra. Aí você me orientou, mas não, tem que pedir para o médico escrever no prontuário que pode vir comida externa. Porque se não for comida externa, a gente não vai conseguir mandar essa adaptação para ele. Aí tá, dito e feito, o médico fez a liberação no prontuário, essa familiar tomou todos os cuidados e levou a tal da ceia adaptada. Era um peru todo desfiadinho, não tinha farofa, mas tinha purê, e tinha outras coisas, não vou lembrar tudo com detalhe. E ele comeu. Aí no dia seguinte a gente passou visita com a tal da dieta. E a felicidade dele ter dito que tinha comido a ceia de Natal, o olho dele brilhava. É isso. E isso é muito especial. Ele não comeu tudo. A acompanhante falou, o Luciano, ele não comeu nem um quarto. Ele não comeu nem um quarto do prato que ela preparou, mas ele comeu. Era o que ele queria, era o conforto que ele queria perto da festividade de Natal. E você se importou com ele, Sim. entendeu? Eu acho que o paciente ele precisa desse cuidado. Quando ele se sente abraçado, a doença é outra. Tipo, a jornada é outra. É outra. E quando a gente conta com os colegas, cada um faz um esforço daqui, outro faz um esforço de lá, outro faz um esforço de lá para a mágica acontecer. É isso. Porque se talvez aquele acompanhante, aquele paciente não tivesse me dito e eu parado para escutar, eu não teria entrado em contato com a nutrição para saber o que eu poderia fazer. Se não tem a liberação de subir da cozinha do hospital por conta da restrição médica dele, onde a gente consegue um espacinho, uma brecha, já que a cuidadora se propôs a preparar algo que fosse viável. E daí o médico também escutou, acatou e a mágica veio com a ceia. São pequenas vitórias, né, para um paciente que tá, tipo, batalhando e passando por um processo ruim, e aí de repente acontece pequenas vitórias. Eu acho que isso é incrível. A gente faz o dia do desejo, né? Então é mais ou menos isso, na verdade. Então, assim, se alguém. A gente não pergunta para fazer uma surpresa pro paciente, né? Então eu não pergunto, o que você tem vontade de comer? Porque vai estragar a surpresa. Então, se alguém que passou visita captar alguma coisa, fala pra gente. Fala, ele falou tal coisa, né? Que quer comer um brigadeiro. Aí avisa, a gente faz toda uma programação, analisa, vê se ok, se a gente consegue comprar, faz a programação, prepara, leva uma cartinha. E aí, né, leva pra ele, olha, lembra que você falou daquele desejo? Então, tá aqui o desejo, né? E ele sente que foi ouvido, né? É isso. E é um momento, né, assim, que fica um momento alegre ali pra ele numa situação tão difícil, né? Exato.